Olá pessoal, mais uma vez nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estar estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 até o verso 10. É sempre importante salientar que os capítulos 10, 11, 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios constituem um bloco literário, cujo objetivo é a defesa do apóstolo Paulo diante dos coríntios pela oposição que ele enfrenta, não originada entre os coríntios, mas proveniente, como ele vai dizer no capítulo 10, verso 11, de uma pessoa, de um tal, que ele vai chamar no capítulo 11 de apóstolos eminentes, e que, na figura de um líder e seus liderados, constrangem ou denigrem a sua imagem, procuram tirar a sua autoridade apostólica junto aos coríntios. Bem, as razões que eles argumentam, entre várias, está aquela de que Paulo não andou com Jesus Cristo no seu ministério terreno, que ele não é um discípulo do ministério terreno de Jesus, não é um apóstolo comissionado por Jesus no seu ministério terreno, ou não é um discípulo de um apóstolo que andou com Jesus, não tem uma carta de recomendação de Jerusalém, e por isso ele não tem uma autoridade, ou ele não teria uma autoridade apostólica para sair pelo mundo fundando igrejas e anunciando o evangelho de Jesus e sendo apóstolo, sendo o pai das comunidades geradas por ele. E contra esse argumento, né, que denigre a sua imagem, a sua autoridade apostólica, Paulo então abre o seu coração para os coríntios e pede permissão aos coríntios para cometer uma loucura, uma insensatez. E essa insensatez que ele pede permissão no capítulo 11 é a manifestação, a glorificação de si mesmo. Para Paulo, uma pessoa que se glorie, que apresenta suas características, seu currículo, apoia-se na carne, como ele diz, é uma pessoa insensata. Esses opositores de Paulo se apoiam na sua origem judaica, na sua filiação de Abraão, em ter andado talvez com Jesus Cristo no seu ministério terreno, e confiam nessas características terrenas, e para Paulo isso é uma completa insensatez alguém agir assim. Mas como essa tem sido as armas que eles têm usado, e por incrível que pareça para o apóstolo Paulo, tem surtido um certo efeito nas igrejas dos coríntios, então ele pede permissão para também cometer essa loucura. Já que os coríntios toleram os insensatos, então que tolere ele também como insensato, e ele vai passar então a apresentar as suas características carnais, como ele diz. Ele é hebreu, aludindo ao fato de falar hebraico, israelita, pertence à tribo de Benjamim, é filho de Abraão, ou seja, é pertencente à salvação, à promessa da salvação, como esses opositores dele. E ele soma-se a isso as suas muitas fadigas, as suas muitas experiências, os seus muitos sofrimentos, e fruto de perseguições e prisões e naufrágios, para se pregar o evangelho, como ele diz no final do capítulo 11. Agora chega-se no capítulo 12, onde, apesar de tudo isso que ele já disse, gloriando-se na sua origem, nos seus feitos, agora ele chega ao ápice, aquilo que para ele parece ser a maior prova, a maior evidência da sua autoridade apostólica. A sua firmeza, o seu fundamento para o chamado apostólico para Paulo não estava baseado no fato dele ser hebreu, israelita, filho de Abraão, ou até mesmo que ele tivesse sofrido aquelas experiências todas. Para Paulo, o que dá a ele a autoridade apostólica é a revelação de Jesus Cristo a ele. É o chamado de Jesus Cristo crucificado a Paulo.
é a experiência estática, é a experiência sobrenatural que ele teve com Cristo ressuscitado. É esse chamado espiritual, não do Jesus terreno no seu ministério, mas do Jesus ressuscitado. Para Paulo, essa é a grande prova, é a grande autoridade a ele concedida para o seu apostolado. Não naquilo que ele viveu no passado, mas nas revelações acerca do futuro que são feitas a ele. Então, ele passa agora ao ponto ápice, ao ápice da sua revelação, da sua glorificação de si mesmo, que são essas revelações, essas visões que ele teve. Então, capítulo 12, verso 1, ele diz: se é necessário que me glorie, ou seja, se para eu provar a minha autoridade, competir com esses opositores, é necessário que eu utilize as mesmas armas que eles, é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, ainda que ele ache que isso é insensato, que isso é inconveniente, que isso não se deve fazer, ainda que ele ache isso, mas ele diz: passarei então a apresentar a maior razão da minha glória, que são as visões e revelações do Senhor. A expressão do Senhor aponta para Jesus Cristo e este ressuscitado, Cristo ressurreto, que aparece para Paulo. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele fala de si mesmo em terceira pessoa: conheço um homem em Cristo, e aponta para um momento histórico, há 14 anos atrás. É muito provável que ele esteja se referindo à sua experiência com Cristo, à sua visão com Cristo no caminho de Damasco. Não há nenhuma outra indicação nas suas cartas ou no livro de Atos de uma outra experiência como essa, ou que seja semelhante a essa. Não significa que não tenha ocorrido, mas a gente, trabalhando com essa indicação de 14 anos, a gente pode chegar tranquilamente à sua experiência no caminho de Damasco. E ele foi arrebatado, como ele diz, ao terceiro céu. A cosmovisão judaica dos dias de Jesus apresentava duas visões a respeito do céu. Uma dividia o céu em 7 repartições, ou seja, haveria 7 céus. E a outra cosmovisão dividia o céu em 3 compartimentos, e então seria então 3 céus. Paulo utiliza a cosmovisão dos 3 céus. E ao dizer que chegou ao terceiro céu, ele está dizendo que ele chegou ao último, ao patamar máximo, a presença de Deus, aquele último céu, aquele que é o ponto máximo da habitação divina, aquele que onde está o próprio Deus. Ele diz: se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe se foi uma viagem, como Elias, ou se foi uma visão, um êxtase, Ele não sabe indicar isso. É muito provável que tenha sido semelhante ao João do Apocalipse, que também não entra muito em detalhes se foi assim ou assado. O verso 3 repete-se: eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Bem, então ele chama esse terceiro céu de paraíso, como lugar da habitação máxima. A cosmovisão também dos dias de Jesus, judaica, as teologias apocalípticas daquele tempo, os rabinos ensinavam que havia 3 paraísos também: o de Adão, aquele em que aqueles que iam para estar com Cristo, os que
habitavam ou estavam, os mortos em Cristo estavam, e um terceiro que se participaria na ressurreição, que seria igual ao primeiro, né, restaurado, como está lá no Apocalipse 22 também, nos apresenta um paraíso à semelhança do Jardim do Éden, restaurado. Então ele utiliza aí esse termo paraíso para descrever esse terceiro céu que ele foi arrebatado. Ouviu palavras inefáveis, né, indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Como de fato, em nenhum momento nos seus textos ele vai dizer primeiro sobre esta visão, sobre este arrebatamento. Em nenhum outro lugar ele vai mencionar isso. Parece que agora ele só menciona isso forçado pelas circunstâncias dos opositores em Corinto, senão provavelmente ele não falaria. Então ele não diz em nenhum momento. E a razão ele apresenta aqui. São coisas indizíveis, que não se pode dizer, que não é lícito ao homem referir-se. Então, jamais ele diria isso, e só diz agora pelas circunstâncias. De tal coisa me gloriarei, né? Ou seja, ele diz agora por um motivo que ele apresenta, a necessidade de gloriar-se, a necessidade de apresentar uma fundamentação para o seu chamado apostólico, uma vez que ele não pode utilizar o fato do ministério de Jesus terreno ter o convocado, enviado, chamado para ser apóstolo. Então só lhe resta essa alternativa e dizer, olha, o meu apostolado está fundamentado num chamado direto do Senhor Jesus Cristo, que eu ouvi, mas diferentemente dos outros, ele me chamou ressuscitado, ele me chamou depois, né, da sua ressurreição. E aí ele vai argumentar com essa explicação, com essa glorificação de si mesmo, que o seu apostolado não se baseia no passado, naquilo que ele viveu com Cristo ou sem Cristo, no ministério terreno de Jesus ou não. Ainda mais que ele era um perseguidor da igreja. Então o seu apostolado não está baseado no passado, no que aconteceu no passado, na sua vida passada, mas o seu apostolado está apoiado no futuro, no além, nas revelações das coisas que hão de acontecer, nas coisas celestiais. É ali que está baseado o seu apostolado. E diante disso ele se gloria porque nenhum outro dos apóstolos teve uma experiência como essa que ele teve. Então, nesse sentido, ele pode se gloriar acima dos outros por essa experiência, por essa viagem, né, por essa revelação que os apóstolos que andaram com Jesus não tiveram. E aí ele continua. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Ou seja, ele se gloria desse fundamento apostólico, do seu chamamento apostólico. No entanto, a glorificação não está nele no sentido de que não havia nele nenhum mérito para Cristo aparecer para ele no caminho de Damasco, ou para ele ter essas revelações e visões. Não havia nenhum mérito nele, tudo é obra da graça de Deus. Então a única razão para ele gloriar-se é nas fraquezas, por ter sido escolhido sendo fraco, e não porque havia nele algum mérito. Pois se eu vier a gloriar-me, verso 6, não serei louco, não serei infantil, nécio, porque direi a verdade. Ou seja, então, se eu vou me gloriar, eu estou me gloriando na verdade, naquilo que realmente eu experimentei. Aquilo que ele já disse em outros momentos, quando ele se gloriava nos seus feitos, nas suas experiências de perseguição, sofrimento, naufrágio, chicotadas, ele se gloriava em coisas que ele viveu no seu ministério, na sua vida, e não em outros, né? E aí ele continua. Mas abstenho-me
para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele se abstém de manifestar essa razão de glória, que é as experiências sobrenaturais que ele teve, e ele espera que as pessoas o considerem, cuide dele, o respeite, o trate, segundo o que vê ele fazendo e segundo o que ouve de sua boca. Ou seja, ele não deseja que ele seja tratado de forma diferenciada por causa dessas experiências sobrenaturais. E sim, trate-o a partir do que você vê ele fazendo, das suas obras, e daquilo que você ouve ele fazendo. Né? É isso que ele espera dos coríntios e de todos os outros. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse, razão teria para se sentir vaidoso, orgulhoso, né, por ter uma experiência que pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas tiveram, com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne. Bem, o que seria esse espinho na carne? Muito se diz sobre isso. Quero destacar duas linhas, talvez mais importantes, e uma menos importante que a outra. Na primeira, na minha opinião menos importante, entende-se que esse espinho na carne seria os seus patrícios, a perseguição dos seus irmãos, o quanto eles o consideram traidor, herege, e o quanto que ele tinha conhecimento e reputação entre os fariseus, por exemplo, e agora ele abandona tudo aquilo e considera tudo aquilo nada, um nada, e por isso ele sofre a perseguição dos seus irmãos, dos seus patrícios. Talvez essa seria o espinho na carne. Mas a segunda possibilidade, que eu acho que faz mais sentido, é uma enfermidade. Que ele tinha uma enfermidade crônica é evidenciada em Gálatas capítulo 4, verso 13. Ele fala isso aos Gálatas, que foi ter com eles a partir de uma enfermidade. Então, ele tinha uma enfermidade, ponto. Se essa enfermidade é o espinho na carne, aí já é outra coisa. Mas a minha opinião é que talvez fosse essa enfermidade que vem para humilhá-lo. Ou seja, para que ele entenda, conscientize-se, que apesar dele ter tido aquelas revelações especialíssimas, elevadíssimas, ele não é melhor do que os outros. E para mostrar que ele não é melhor do que os outros, esse espinho na carne o humilha. Ou seja, uma doença torna a gente consciente de que a gente é fraco e que a gente não é melhor do que os outros. Pelo menos muitas vezes deveria ser assim. Então eu acho que esse espinho na carne talvez seja uma doença, e que essa doença o humilha, o convence cada momento de que ele não é melhor do que os outros, que ele não é superior aos outros. Essa é a razão pela qual ele diz que o espinho na carne, mensageiro de Satanás, o mal sempre vem de Satanás, para me esbofetear, ou seja, bater na face, significa humilhar, a fim de que eu não me exalte. Então, o propósito está aí. Se não fosse o espinho na carne, talvez ele poderia vir a achar-se melhor do que os outros pelas visões e revelações que ele recebe do Senhor. Mas a doença o faz lembrar que ele é homem, que ele é mortal, que ele é fraco, que ele é desprezível. Mas ele insiste, como disse, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, o Senhor dá a resposta. A minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. A minha misericórdia para com você é suficiente. Você saber que eu te tolero, que eu te amo e tenho misericórdia sobre você, já é suficiente para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí está uma grande mensagem exclusiva do Evangelho de Jesus, que o poder se revela na fraqueza.
como isso é diferente do sistema, da sociedade em que vivemos. A sociedade em que vivemos, o mundo em que vivemos, o poder está na força, o poder está na persuasão, o poder está na força política, o poder está na força argumentativa, o poder está no dinheiro, o poder está em ser grande. Mas no reino de Deus, no caminho de Jesus, na vida do discípulo de Jesus, o poder está na fraqueza. O discípulo de Jesus não pode apoiar-se naquilo que as instituições deste mundo, desse sistema da sociedade se apoiam. A igreja não pode seguir o exemplo das outras instituições que lutam, que rivalizam-se, que disputam poder pelo dinheiro, pela influência política, pela capacidade argumentativa, pela capacidade intelectual, pela força institucional. A igreja deve tomar o caminho de Jesus, de Paulo, que o imita, o caminho da fraqueza, porque aí o poder de Deus se revela. O poder de Deus se revela quando você não tem nada, quando não há saída, quando não há uma solução diante de ti, quando você não pode fazer mais nada. Aí o poder de Deus se revela, dando uma saída, dando uma solução. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que crescemos, que somos aperfeiçoados. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Apesar de vir gloriando-se nas visões, nos feitos, na sua origem genealógica, ele chega à conclusão que tudo isso é insensatez e que a verdadeira glória está naquilo que o torna fraco, naquilo que o torna desprezível diante do mundo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que Cristo apareça, em outras palavras, ele está repetindo o que o João Batista disse no Evangelho de João, para que ele cresça e eu diminua. É na fraqueza nossa que Jesus cresce, e é na força nossa que Jesus diminui. Pelo que sinto prazer, alegria, contentamento nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta frase deveria estar pregada na nossa mente, no nosso coração, diante de nós. Quando sou fraco, então eu sou forte. Quando nos sentimos fortes, é que somos fracos. Quando alguém se acha forte, está prestes a cair. Mas quando alguém conscientiza-se de que é fraco, está prestes a levantar-se. Muitas vezes achamos que não cairemos. Muitas vezes achamos que somos fortes para enfrentar qualquer situação. E é nessa circunstância que caímos. A autoconfiança demasiada nos leva à queda. Mas a certeza da nossa fraqueza e a confiança e a vigilância, a confiança no Senhor e a vigilância nos leva à vitória. A força está quando sou fraco. E quando acho que sou forte, sou fraco. Apesar de tantas glórias que ele apresenta aqui, o resumo de tudo isso para os coríntios é: só disse isso para rivalizar com aqueles que se gloriam na carne. Mas ele disse: não quero que vocês se preocupem comigo ou me tratem por causa dessas coisas que acabei de dizer, mas sim por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, como ele diz no final do verso 6. É aí, nessa fraqueza,
que o poder de Deus se revela em mim. E os coríntios, uma comunidade de maioria pobre, escrava, submissa, entende muito bem essas palavras de Paulo quando ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Um abraço.